aluno! Tudo bem? Eu sou a professora Yasmin, professora de História, e nós vamos hoje dar continuidade à aula sobre Revolução Francesa. Vamos relembrar o que a gente já viu até aqui? Nós vimos que a sociedade francesa era hierarquizada, ou seja, ela era dividida em estamentos e em classes desiguais. Algumas tinham mais privilégios do que outras. Também percebemos que esses privilégios, eles geralmente eram de nascimento e hereditários, ou seja, passavam de pai para filho. O clero, por exemplo, tinha muita influência política e também recebia privilégios, como, por exemplo, não pagar impostos. Além disso, existiam resquícios muito fortes do feudalismo, porque os camponeses ainda precisavam pagar aqueles impostos feudais. Por conta de todas essas situações e devido à inspiração das ideias iluministas, muitas revoltas começaram a acontecer, revoltas populares. O governo de Luís XVI ficou ameaçado então e ele precisou pedir a ajuda da Convenção Nacional para encontrar soluções para esses problemas de crise que ele estava enfrentando. As agitações acabaram aumentando, os ânimos ficaram mais exaltados e os revoltosos tomaram um prédio público chamado de Bastilha, que era uma prisão. Essa prisão, ela simbolizava o poder do rei, porque eram lá onde estavam presos os inimigos políticos de Luís. Apenas 7, mas era importante. Inclusive um dos filósofos que a gente já trabalhou, o Voltaire, foi preso nessa prisão, tá? Então essa revolução, ela vai ter algumas fases, né? Uma delas vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, que nós vimos na aula anterior, onde o terceiro estado vai se separar dos dois primeiros e vai elaborar uma constituição, a primeira constituição para a França. Essa elaboração dessa constituição vai mudar muitas coisas. Por quê? Porque alguns direitos vão ser definidos e o rei, que aceitou estar sob a tutela destas leis, agora vai mudar de ideia. Vamos ver o que vai acontecer? Nós temos aqui as 5 fases desse processo revolucionário, tá? Agora nós vamos falar da monarquia constitucional. E em seguida, nós vamos conhecer a parte chamada de Convenção Nacional, que vai ser de 1792 a 1795. E depois dessa fase se inicia a República Jacobina, a primeira república que a França vai experimentar, uma fase de terror. Nós vamos aprender o porquê. Em seguida vem o Diretório e, por último, a fase do Consulado. Vamos conhecê-las. O rei Luís XVI, gente, ele vai tentar conspirar contra os revolucionários. Então ele vai pedir ajuda de outros reis da Europa que, assim como ele, estavam com medo de que os revolucionários conseguissem acabar com as monarquias. A Áustria e a Prússia enviaram exércitos que iriam invadir a França e acabar com a revolução. Então, no meio disso tudo, o rei decidiu fugir com a sua família. Só que eles foram identificados assim que estavam passando da fronteira. Então eles foram presos e mandados de volta para Paris, no Palácio das Tulheiras, onde era a residência real. Então a gente vai ter aquele grupo que nós conhecemos, os sans-culottes, né, que eram os trabalhadores rurais e urbanos. Esse grupo ele vai ser mais rebelde, então eles vão acabar invadindo o Palácio das Tulheiras em um ato de rebeldia e destituindo o rei do seu trono. Esse foi um golpe de Estado. A partir daí, se inicia essa revolução de fato. O rei vai perder o seu trono. E agora, quem vai governar? Os revolucionários. Um mês depois que a Assembleia Revolucionária foi criada, né, foi construída, nós vamos ter a tomada do poder pelos revolucionários e a formação da Convenção Nacional, que é a segunda fase da nossa aula. Mas antes de falar da convenção, vamos entender quais eram os grupos revolucionários que estavam envolvidos nesse processo. Nós temos 3 grandes e principais grupos, que são os jacobinos, os girondinos e os sans-culottes. Na verdade, nós temos mais um, só que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Então, quem eram os jacobinos? Jacobinos era a parte mais revolucionária dos grupos. Eles eram compostos pela baixa burguesia. Eles foram muito importantes, tá? Guarda esse nome jacobino. Então, haviam deputados, escritores, jornalistas, e todas as pessoas que eram contra as altas mensalidades e impostos do governo e que faziam parte dessa baixa burguesia.
Detalhe, as mulheres não podiam participar, certo? Então, esse clube ele não foi mais democrático, porque ele tinha algumas ideias muito rebeldes. E eles foram muito influentes também, espalhando os ideais revolucionários pela França. O segundo grupo é o dos girondinos. Eles vão surgir da divisão do primeiro grupo. São aquelas pessoas que discordavam de algumas ideias dos jacobinos, porque os girondinos eles eram mais moderados, eles não eram tão radicais. Então eles formaram um novo grupo. Esse grupo era menor do que os jacobinos. Eles representavam a alta burguesia, ou seja, comerciantes, banqueiros, empresários. E os cordeliers, ou os sans-culottes, que nós já conhecemos na aula anterior, né? Que representava a população suburbana de Paris, os trabalhadores urbanos e rurais. E agora sim, as mulheres vão participar. Os sans-culottes eram também pequenos comerciantes e artesãos, trabalhadores assalariados. Nessa imagem a gente pode ver que quando eles se reuniam para votar, eles se sentavam assim. Os montanheses são a mesma coisa que os jacobinos, tá? Eles sentavam do lado esquerdo, enquanto que os girondinos se sentavam do lado direito dessa convenção. E no meio nós temos o grupo da planície, que era aquele grupo que não fazia parte de nenhum dos dois, mas que concordava com algumas ideias dos dois lados e até tentava unir esses dois grupos, o que não dava muito certo. Como você pode ver aí, eles discordavam em praticamente tudo, né? E uma das coisas muito importantes aqui que a gente vai ver é quanto à pena que seria dada ao rei, que havia fugido, que era um traidor. Os jacobinos queriam a morte do rei e os girondinos queriam apenas a prisão. Mais um motivo de briga entre esses dois grupos. Então a convenção ela foi criada em 1792 e foi sendo progressivamente tomada pelos republicanos revolucionários, sejam girondinos, sejam jacobinos, certo? Então, na primeira parte da convenção, na primeira fase, nós vamos ter a existência do sufrágio universal masculino, ou seja, só os homens votavam. E também vamos ter a liderança do governo girondino, ou seja, os girondinos foram os primeiros a comandar a convenção. Eles ficaram lá por um tempo, por alguns meses, mas eles não puseram em prática tudo aquilo que eles haviam combinado com os jacobinos. Então, essa ruptura aconteceu novamente e os jacobinos se uniram para tirar os girondinos do poder, liderados por Maximilien Robespierre. Esse carinha que está aí na tela. Eles, então, expulsaram os girondinos, prenderam seus líderes e tomaram o poder. Essa fase também vai ser conhecida como a fase do terror, e a gente vai entender agora o porquê desse nome. Os jacobinos, que instalaram uma república, criaram então formas de manter as pessoas fiéis aos seus ideais. Eles criaram um comitê de salvação pública para defender as ideias da revolução, e punir os seus traidores. Se você queria se livrar de alguém, era só denunciar e dizer que ele era traidor, que os girondinos, que eram os mais perseguidos, poderiam ser presos. E os jacobinos iriam lá tomar o poder e guilhotinar esse inimigo. Guilhotina, gente. A gente vai entender daqui a pouco o que é. O rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta acabaram sendo condenados e executados pelos revolucionários. A guilhotina, esse instrumento que você está vendo aí, ele foi criado especialmente para essa fase. Então, o Tribunal Revolucionário era o tribunal que julgava os crimes dos traidores e a condenação era a guilhotina. Todos aqueles que discordavam das ideias dos revolucionários que estavam no poder, que eram os jacobinos, acabavam sendo guilhotinados. Sejam eles padres, camponeses, comerciantes, líderes populares e até o próprio Robespierre vai experimentar da lâmina. Cerca de 16 mil pessoas foram guilhotinadas nesse processo. Ou seja, acaba sendo uma ditadura, Só que nem tudo foi terror. Algumas coisas boas também aconteceram. Eles conseguiram, por exemplo, pôr fim à escravidão e redistribuir as terras dos nobres que haviam fugido e deixado abandonadas as suas propriedades. Então, eles pegaram essas terras e distribuíram para quem não tinha. A próxima fase é a fase do diretório. Então, a gente vê o quê? Que os jacobinos se tornaram ditadores. E essa repressão vai acabar desagradando muita gente, dentre eles os girondinos,
que vão se aliar ao grupo da planície e vão articular um golpe para tirar o Robespierre do poder, como eu falei anteriormente, e guilhotiná-lo. Essa nova fase, agora sob a liderança dos girondinos, vai se chamar Diretório. O Diretório ele vai ser um órgão administrativo que vai ser composto por 5 homens. 5 homens vão governar agora a França nesta fase, sob a liderança, claro, do grupo dos girondinos. E eles vão elaborar uma nova Constituição. Só que nessa Constituição, algumas coisas vão permanecer, como, por exemplo, o fato de que a França é uma república e também esse governo formado por 5 membros. E detalhe, os burgueses agora estão no poder, nada de monarquia. O Diretório vai enfrentar graves problemas, os girondinos vão enfrentar esses graves problemas, como o descontentamento popular, o agravamento da crise econômica e as ameaças de invasão dos reinos vizinhos. A solução encontrada pelos girondinos foi a mais desesperada possível, interferência militar. Eles chamaram Napoleão Bonaparte, que, naquela época, era o general mais brilhante, mais bem-sucedido, com o maior exército do mundo. Ele tinha muito prestígio e acabou aceitando o convite. Quando Bonaparte chega, o Diretório, os girondinos, vão acabar se tornando submissos ao poder do seu exército. Isso vai deixar os girondinos cada vez mais enfraquecidos e mais dependentes desse exército. Então, em pouco tempo, a população começou a apoiar Bonaparte para que ele assumisse o poder. E se inicia a última fase da Revolução, que é o consulado. Napoleão começou a governar com 3 cônsules, só que ele era a liderança principal. Em pouco tempo, Napoleão acabou assumindo a liderança sozinho e acaba a fase da Revolução Francesa. Se inicia agora uma outra fase que nós vamos estudar em um outro momento, que é a Era Napoleônica, certo? O que nós vimos até aqui? Nós vimos que a Revolução foi um importantíssimo processo que vai inspirar outras revoluções pelo mundo, gente. Elas vão inspirar, por exemplo, a libertação das colônias inglesas na América, as colônias portuguesas, e também algumas outras revoltas e revoluções pelo mundo, como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. A Revolução Francesa se torna um marco da Idade Contemporânea. Vamos testar o que a gente aprendeu hoje? Bom, uma das principais características da chamada Convenção Nacional, que sucedeu os primeiros momentos da Revolução Francesa, foi o abrandamento das tensões políticas e sociais, o domínio completo do processo político por parte dos girondinos, ou a articulação política entre a nobreza, o clero e a burguesia, ou será que foi a radicalização revolucionária dos jacobinos? Se você respondeu a letra D, respondeu corretamente. Os jacobinos eram o grupo mais revolucionário de todos e a Convenção Nacional, perdeu o apoio deles, certo? Vamos para a segunda questão? A Revolução Francesa é um tema da contemporaneidade. Por quê? Só lembrando que contemporaneidade são os tempos atuais, a partir de 1789 até os dias de hoje. Por que é um tema da contemporaneidade? Porque inaugura uma sociedade capitalista? Porque fornece as bases da atual prática política? Porque cria a atual divisão de classes sociais? Ou porque retira o poder da velha aristocracia? Se você prestou atenção na aula, você identifica que a letra B fornece as bases para a atual política, que é a república, a democracia, os direitos humanos, os direitos civis, certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje, Revolução Francesa, um importantíssimo processo para o mundo. Se você deseja rever essa e outras aulas de história ou de outras disciplinas, acesse o portal que todas elas vão estar disponíveis. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui e a gente se vê na próxima.